Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Graça e paz no seu coração. Família querida, eu já chamo você de família porque nós estamos nesse contato todos os dias, não é verdade? Obrigado por permitir entrar na sua casa e explicar para você a palavra de Deus tal como ela está escrita. Vamos então orar? Pegue a sua Bíblia e vamos orar a Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por nos conceder o privilégio de juntos te adorarmos na beleza da tua santidade através da oração e também do estudo da tua palavra. Por favor, abre nossa mente para compreendermos, abre o nosso coração para aceitarmos a tua palavra e que o Espírito Santo possa nos guiar na interpretação correta e verdadeira da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, minha amiga, família querida, aperte o cinto, porque estamos finalizando a série Uma Voz de Esperança e cada tema daqui para frente precisarão da sua atenção e da sua concentração especial. O tema de hoje é a Igreja Verdadeira ou a Igreja de Deus. Você já se perguntou por que há tantas religiões no mundo? Já fez essa pergunta? Todo dia surge uma igreja diferente, sabia disso? Por incrível que pareça, não é o nome da igreja que salva. Isso é importante você saber. Não é o nome da igreja que salva, mas o que ela ensina. Olha, essa dica é importante. Não é o nome da igreja que salva, mas é o que ela ensina. Só para você ter uma ideia, uma informação importante. A Enciclopédia da Religião, ela afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas religiões está o cristianismo, dos cristãos, que seguem a Cristo, que por sua vez está dividido em 35 mil grupos. Meu amigo, minha amiga, família, como distinguir? Como você vai acertar? Como você vai descobrir entre esses 35 mil grupos a igreja verdadeira? Ora, se existe a igreja verdadeira, é porque existe a igreja falsa. Mas como eu falei anteriormente, não é o nome da igreja, mas é o que ela ensina. O que ela ensina. Veja o primeiro texto desse estudo, está no livro de João, Evangelho, capítulo 7, versos 17. Veja o que diz. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, de Jesus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Olha só, esse texto aqui é importante, viu? A igreja verdadeira segue as verdades da Bíblia. A palavra de Deus diz que se você quiser saber qual é a igreja verdadeira, você tem que entender a doutrina dessa igreja. Para ver se essa doutrina, esse ensinamento, essa instrução, essa exortação é bíblica ou não é bíblica. Você entendeu o que você acabou de ouvir? Não é a placa da igreja. Ah, pastor, mas lá naquela igreja, tudo bem, não é a placa, mas eu gosto tanto do pastor. Não vai nessa onda. Não vai na onda de gostar de pastor, gostar de irmão. Não, nós temos que estar em uma igreja onde essa igreja prega a verdade, vive a verdade, tal como está escrito na palavra de Deus. Não é a placa da igreja, não é o que você gosta, não é o que você acha, mas é o que está escrito na palavra de Deus. Na série Uma Voz de Esperança não é o assim diz o pastor Belciclei, não, mas é o assim diz o Senhor através da sua santa e bendita palavra. Não é a placa, mas é o que ensina. Sabe que na época dos apóstolos, da igreja primitiva, lá no livro de Atos, havia um grupo de crentes, veja o que eles faziam para identificar o pregador verdadeiro do pregador falso, do profeta verdadeiro do profeta falso, dos ensinamentos verdadeiros e os ensinamentos falsos. Veja o que diz a Bíblia no livro de Atos. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, capítulo 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que eram mais nobres? Pois receberam a palavra com toda a avidez. Agora, essa informação é importante do texto. Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim.
Os crentes de Bereia, os cristãos de Bereia, os bereanos, eles não acreditavam em qualquer doutrina. Eles não aceitavam qualquer verdade. Mas eles acreditavam na verdade absoluta da palavra de Deus. Funcionava mais ou menos assim. Se o pregador chegasse na cidade de Bereia para pregar para os bereanos, eles iam com os pergaminhos. E o pregador falava e eles examinavam. O pregador dizia e eles confirmavam. Se eles percebessem que aquele orador, aquele pregador, aquele anunciador do evangelho estivesse falando algo que não estivesse na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, eles simplesmente iam embora. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Jesus havia ensinado eles de que não é a placa da igreja, de que não é o pastor fulano de tal, mas é porque foi o pastor, ele é famoso. Não, nada disso. Mas é o que a palavra de Deus diz. O que eu estou ensinando está batendo com a palavra de Deus, então acredite. Caso eu esteja ensinando, mas não está aqui, não acredite. Você sabe que a primeira profecia que Jesus falou em Mateus capítulo 24, verso 4, Jesus disse assim, vede que ninguém vos engane. Ou seja, no final dos tempos surgiriam falsos cristos, falsos pastores, falsos professores, falsos profetas, enganando as pessoas. Há algumas igrejas que o culto começa, é muita música, depois vem dança dentro da igreja, é assim ou não é assim? Depois as pessoas pulam dentro da igreja, depois vem a gritaria e tal, e o horário vai passando, e a hora vai passando, e no final do culto, sobra apenas 5 minutos, 10 minutos para a exposição da palavra de Deus. Está errado. Um culto tem que ter louvor, é verdade. Tem que ter música, tem que ter louvor, hino a Deus, é verdade. Tem que ter oração, tem que ter. Mas o maior horário é da exposição da palavra de Deus. Eu costumo dizer que a partir de agora, a partir de hoje, nós temos que começar a provar os pregadores no crivo da Escritura, porque não é a placa da igreja, não é o pastor que é legal, é o que diz a palavra de Deus, é o que essa igreja ensina, meu amigo, porque tem surgido muitos falsos pastores e profetas saindo por aí, e estão levando muita gente com eles, porque o povo não quer mais estudar a Bíblia, o povo não quer mais examinar a Bíblia. Alguns estão dizendo que a Bíblia não é suficiente, mentira do diabo. A palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é absoluta, é uma verdade absoluta, de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim. Louvado seja Deus por isso. Entendeu, sim ou não? Você sabia que os próprios discípulos de Jesus tinham questionamentos? Veja esse texto que eu vou ler para vocês. João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 4 e versículo 5. Veja o que diz. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Essa afirmação quem fez foi Jesus. E disse-lhe Tomé, olha a pergunta de Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Uma afirmação e uma pergunta. Senhor, não sabemos para onde vais. Porque Jesus estava confortando eles com as palavras, não se turbe o vosso coração. Eu vou falar do verso de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E Jesus afirmou, vocês sabem para onde eu vou. Tomé disse, Senhor, para onde tu vais? Para onde tu vais? Nós não sabemos o caminho. Que verdade nós encontramos aqui? Nós encontramos discípulos de Jesus, escute bem, discípulos de Jesus, andando com Jesus, comendo no mesmo ambiente que Jesus comia, dormindo no mesmo ambiente e não sabia para onde Jesus, o que ele estava falando e para onde ele ia. Mas Tomé fez uma pergunta que para mim é a pergunta do século. Como saber o caminho? 9 grandes religiões. Das 9, o cristianismo é uma. E o cristianismo se dividiu em 35 mil igrejas, denominações,
com placas diferentes. Não é a placa só que é diferente das igrejas, mas o conteúdo que eles pregam também é diferente. Por exemplo, tem igrejas que diz que na hora que a mulher vai orar tem que botar o véu. Outras igrejas dizem que não precisa colocar o véu. Tem igrejas que guardam o sábado, outras guardam o domingo. Não é só o nome da igreja que é diferente. Tem igreja que diz que para receber o Espírito Santo, você tem que cair no chão, tem que falar língua estranha. Outras igrejas dizem que você não precisa fazer nada disso. Agora você fica numa encruzilhada. É ou não é verdade? Para onde eu vou? Senhor, mostra-nos o caminho, para onde que eu vou? Existem 35 mil grupos religiosos dentro do cristianismo. Qual é o que está falando a verdade? O que está falando a verdade é o que usa a palavra de Deus tal como ela está escrita. Por que tantas igrejas? Veja o que Salomão escreveu no livro de Cânticos, capítulo 6, verso 8 e 9. Cânticos, capítulo 6, verso 8 e 9. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Mas uma só, preste atenção, uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe a única, a predileta daquela que a deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. Louvados seja Deus. Esse contexto de esposo e esposa que aparece no livro de Cânticos significa Jesus Cristo, o esposo, e a esposa, a igreja. Assim como Salomão tinha várias mulheres, mas ele amava uma, a predileta. São muitas igrejas, meu amigo, é verdade, são 35 mil grupos dentro do cristianismo, mas Deus tem uma igreja. E essa igreja de Deus, ela tem que pregar a verdade, tem que viver a verdade, ela tem que colocar a vida dos membros em conformidade com essa verdade. Veja o que Paulo escreveu no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, verso 4 e 5. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ora, se há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, há só uma igreja. Há uma igreja de Deus aqui nessa terra. Você não diz amém por isso? Pastor, por favor, nos ajude a entender qual é a igreja de Deus aqui nesta terra. Meu amigo, agora nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Mas lembre-se, a igreja de Deus é mais do que sua placa. A igreja de Deus, o importante da igreja de Deus é o que ela ensina. É o que ela ensina às pessoas acerca da palavra de Deus. Por isso a igreja de Deus foi estabelecida, sabe aonde? Lá no Jardim do Éden. Meu amigo, minha amiga, a família quase deixou de existir no dilúvio. Continuou com o patriarca Abraão, continuou com o profeta Moisés e com o povo de Israel no deserto. A nação de Israel, na época de Jesus, rejeita o Messias. Mas por incrível que pareça, os profetas abraçaram a verdade, houve uma reforma na igreja, e Deus então estabelece sua igreja. Ao longo dos tempos, essa igreja, o inimigo tem lutado contra essa igreja. O inimigo quer destruir a igreja, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas Deus é o dono da igreja. Foi Deus que estabeleceu a igreja. Deus é o fundamento sólido, é a base sólida desta igreja. Por isso, meu amigo, a Bíblia apresenta as características da igreja verdadeira. Não diz a placa, mas diz as características. Você sabe o que é característica? Por exemplo, você não me conhece, na verdade vocês estão me vendo por aqui. Alguns me conhecem, outros não. Mas eu tenho algumas características. Por exemplo, eu não sou muito alto. Eu tenho 1,62 m, portanto, quando você me vê aí na rua, não se assuste. Outro dia, eu estava visitando uma família e a mulher da casa falou assim: pastor, eu pensei que você era mais alto. Falei, não, eu sou desse tamanho mesmo. É uma característica minha. Ah, pastor, eu pensei que o senhor era mais branco, o senhor parece mais branco. Não, eu sou moreninho mesmo. É assim minha característica. Entendeu? A Bíblia não apresenta o nome, a placa de igreja nenhuma, mas ela apresenta as características da igreja de Deus aqui na terra. E essas características é a verdade
que essa igreja apresenta. Você não diz amém por isso? Então agora, de maneira especial, se ajeite aí no sofá, se ajeite na cadeira, pegue a sua caneta e nós vamos agora avançar nas características da igreja de Deus aqui nessa terra. Porque você sabe, o importante não é a placa da igreja, mas é o que essa igreja ensina. Primeira verdade da igreja de Deus está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para que se eu tardar, disse Paulo, fiques ciente de como deve proceder, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, escute bem, coluna e baluarte da verdade. Paulo está confirmando, escute bem, está confirmando que a igreja de Deus é estabelecida pela verdade e a igreja do diabo é estabelecida pela mentira e pelo engano. E aí, meu amigo, preparado sim ou não? Primeira verdade da igreja de Deus, Isaías capítulo 65, versículo 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. A palavra de Deus diz que a justiça e a verdade partem do Deus da verdade. O que significa isso, pastor? Significa que a igreja de Deus, ela não tem caudilho. Escute bem, meu amigo. A igreja de Deus na terra não tem caudilho, não tem dono. O dono da igreja é Deus. Tudo se originou nele. A estratégia de alcançar o mundo através da igreja, da instituição igreja, foi uma ideia de Deus. Deus é a primeira verdade da igreja dele. A igreja não é do pastor Belciclei, não é do pastor fulano e do ciclano. A igreja de Deus é do próprio Deus. É por isso que o inimigo pode atacar a igreja. O inimigo pode bater com ímpeto contra a igreja, mas a igreja de Deus não cai. Sabe por quê? Porque a igreja está fundamentada na primeira verdade poderosa, que é o próprio Deus, é o Deus o Pai, é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Louvado seja Deus por isso. É por isso que eu não tenho medo do inimigo, sabe por quê? Porque essa igreja tem uma base sólida, e essa igreja está construída, alicerçada no próprio Deus. Você não diz amém? A segunda verdade da igreja de Deus está registrado, veja onde está registrado, em João 14, Evangelho de João, o quarto evangelho, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. E o que mais? Exatamente, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que informação importante, o finalzinho do verso. Jesus respondeu, ele respondeu para Tomé, lembra que Tomé perguntou para ele: Senhor, mostra-nos o caminho. Então ele disse: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, Tomé. Eu sou a vida, Tomé. Ninguém vai ao Pai, a primeira verdade, senão por mim, ou seja, pelo Filho. Então a igreja de Deus acredita em Jesus como o Messias, como o enviado de Deus, acredita no sacrifício expiatório de Jesus pelos nossos pecados e acredita também que o único mediador entre a terra e o céu, entre o servo e o Senhor, entre o homem e Deus, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Eu não posso ser um mediador entre você e Deus, é Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. 33 anos e meio Jesus passou aqui nessa terra. Os 3 últimos anos e meio foram intensamente dedicados para o pecador, para o mais vil pecador, para os enfermos, para os doentes, para os mortos, porque ele citou vários mortos. Você não diz amém por isso? Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, que foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, vencendo o poder da morte, que foi ao céu, enviou o Espírito Santo. É esse Jesus
que devemos propagar é a segunda verdade da igreja de Deus aqui nessa terra. Você não diz amém? Você tem Deus como alicerce e tem Jesus como seu mediador e seu Senhor e também Salvador. Louvado seja Deus. Sabe que eu gosto muito de escutar música que tem o nome Jesus no meio? Sabe por quê? Porque não há nenhum outro nome que importa que você e eu sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, tem poder. É isso mesmo que você está ouvindo. É por isso que durante o dia eu sempre converso com Jesus, porque Jesus tem poder. A terceira verdade da palavra de Deus está aí mesmo no livro de João, mas agora no capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Espírito da verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A terceira verdade da igreja de Deus é o Espírito Santo. E aqui, meu amigo, eu preciso te falar uma coisa, ou algumas coisas sobre o Espírito Santo. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará para vocês o Consolador. Então, preste atenção. De um lado está o diabo, querendo matar, roubar e destruir. Do outro lado está o Espírito Santo. Diga amém. O Espírito Santo comigo aqui e com você aí, protegendo a mim e protegendo a você. O diabo quer matar, roubar e destruir. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a maior obra do Espírito Santo é revitalizar a nossa vida, é transformar o nosso caráter, implantar em nós o caráter de Deus. Louvado seja Deus por isso. Sabe qual é o caráter de Deus? É o fruto do Espírito, que tem 9 sabores. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Disse Paulo, em Gálatas 5:22, que contra estas coisas não há lei. Então o Espírito Santo é nosso amigo. Agora, estão dizendo por aí que você só recebe o Espírito Santo se falar alguma língua que ninguém entende nada. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A gente vê algumas manifestações do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo vem, derruba o camarada. Isso não é bíblico? Pensa comigo numa coisa. Como é que o Espírito Santo vai derrubar alguém que já está na lona, que já está no chão, já está derribado? Porque a gente sem Jesus, nós estamos na lona, sim ou não? Mas o Espírito Santo não vem para derrubar você. O Espírito Santo, ele vem para levantar você. Para levantar você. Louvado seja Deus por isso. Você não precisa, ao receber o Espírito Santo, você não precisa ficar pulando, você não precisa rodar assim, você não precisa fazer isso, meu amigo. Não precisa isso. A manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento não precisou disso. A manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento tampouco precisou disso. Mas o inimigo está enganando muitas pessoas, não é verdade? Se o Espírito Santo vai me derrubar, eu não quero o Espírito Santo. Eu não quero, porque eu quero o Espírito para me levantar. Derrubado eu já estou. Com o pecado, com problemas, com dificuldades, no leito de um hospital. Eu quero que o Espírito Santo venha e me cure, me oriente, me abençoe, me proteja dos ataques e dos dardos inflamados do inimigo. É para isso que eu quero o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo, ele é seu amigo. E diga-se de passagem, o Espírito Santo é o único Deus que está na terra, trabalhando no seu coração, convencendo você do pecado, da justiça e também que um dia vai haver um juízo. Entendeu, sim ou não? Essa é a terceira verdade. A quarta verdade da palavra de Deus, ou da igreja verdadeira de Deus, está em João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A quarta verdade da palavra de Deus é a própria Bíblia. A palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho visto pessoas que têm Bíblia em casa. Você tem Bíblia na sua casa? Levante a mão se você tem uma Bíblia. Ok, então estou falando com você. Há pessoas que pegam a Bíblia e colocam a Bíblia. Eles abrem a Bíblia no Salmo 23 e deixam lá na estante o Salmo 23.
Algumas pessoas dizem que se colocar a Bíblia no Salmo 23, espanta os espíritos maus. O que você acha? O que você acha? Meu amigo, a Bíblia fechada é como um corpo sem alma. Ela aberta e não lida é a mesma coisa. Tem gente que conhece o Salmo 23, o Salmo do pastor, mas não conhece o pastor do Salmo. Não conhece o pastor do Salmo. Então, eu quero exortar você, meu amigo, minha amiga, família querida, exortar você para que você, a partir de hoje, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Porque a palavra de Deus é uma verdade poderosa. Sabe o que Paulo falou em Romanos 1,16? Eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? É a Bíblia. Porque o Evangelho, escute o que Paulo falou, é o poder de Deus. Essa palavra poder no grego é a palavra dinamite. E o que é uma dinamite? É um explosivo. A palavra de Deus, quando ela é aberta, ela é lida, compreendida, ela explode no teu coração. E uma explosão tem seus efeitos. Ela separa o que é certo do que é errado. Ela separa você do caminho largo e coloca você no caminho estreito, que vai dar a salvação. É isso que a palavra de Deus faz. É por isso que na série Uma Voz de Esperança, eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você acredite no que você está lendo na palavra de Deus, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Não é a palavra do pregador que não voltará vazia, é a palavra de Deus que não voltará vazia. Você já percebeu que eu não largo a Bíblia nesse estudo? Eu até coloco a Bíblia aqui nessa outra câmera, eu até coloco a Bíblia aqui. Mas quando eu saio, eu tenho que levar a Bíblia. Por quê? Porque quem ministra o estudo bíblico não sou eu, é a palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Amém, amigo? Ame a palavra de Deus. Leia com seus filhos a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, a fim de habilitar o homem, para quando Jesus voltar, esse homem e a família desse homem, dessa mulher, estejam preparados. Amém? Quinta verdade da palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia. Salmos, abra bem no meio da Bíblia. Salmos capítulo 119, é o salmo maior da Bíblia. Verso 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Louvado seja Deus por isso. A tua justiça e a tua lei é a própria verdade. E nós já estudamos sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos de Deus, a lei moral de Deus, que identifica o seu pecado e que te leva para o Salvador. Porque o lugar do pecador é diante do Salvador. O lugar dos pecadores é diante daquele que vai perdoar os pecados. A santa lei de Deus, escrita em Êxodo 20, repetida em Deuteronômio capítulo 5 e encontrada em todo o Novo Testamento. A lei de Deus. Veja o que diz Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Veja o que diz. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Louvado seja Deus por isso. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. O que você acha? O que você acha? Essa igreja existe? A igreja que tem a verdade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Bíblia Sagrada e da sua santa lei? Será que essa igreja, ela existe? Por incrível que pareça, eu tenho encontrado na palavra de Deus uma igreja que ensina a verdade, uma igreja que vive essa verdade tal como ela está escrita na palavra de Deus. E tudo aquilo que você ouviu até agora, essa igreja ensina. E é a igreja adventista do sétimo dia, exatamente. A adventista, sabe o que significa? Vem da palavra advento, que significa que os adventistas acreditam naquele que há de vir. Nós acreditamos na volta de Jesus e do sétimo dia, porque nós guardamos o santo dia do Senhor, que não é a segunda, que não é a quarta, não é a sexta, não é o domingo, é o sábado. Assim está na palavra de Deus. Porque o importante da igreja não é a placa, mas o que ela ensina. O que ela ensina. Você pode estar se perguntando, pastor, e agora? E agora? Eu tenho tantos anos que eu frequento essa igreja, tantos anos que eu frequento aquela igreja, e agora? Não se preocupe, porque Jesus é maravilhoso. Você não diz amém por isso?
E vou te provar que Jesus é maravilhoso. Veja o que diz aí no livro de Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Olha o que diz. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Deus tem membros de sua igreja em todos os lugares. Dos 35 mil grupos, que são muito mais, dentro do cristianismo, em cada um desse grupo, Deus tem uma ovelha sincera, uma ovelha honesta, uma ovelha fiel. Ela vai ouvir a voz do pastor. Como é ouvir a voz do pastor? Vem comigo na linha de pensamento aqui. Vem comigo aqui numa linha de pensamento. Pastor, como é que eu posso ouvir? Como é que eu posso saber se eu sou do rebanho de Deus, da igreja verdadeira? É quando você ouve a voz do pastor. A palavra de Deus diz que quando a ovelha ouve a voz do pastor, ela segue a voz do pastor. Ela não ouve a voz do mercenário, porque o mercenário não é pastor. Ela não ouve a voz do lobo, porque o lobo não é pastor, é lobo. E mercenário é mercenário. Ela ouve a voz do bom pastor. E a palavra de Deus diz que o bom pastor é Jesus Cristo. Ora, se o pastor é Jesus, aonde está a voz de Jesus? Na palavra de Deus. Então a ovelha de Jesus, a fiel, aquela pessoa fiel, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, fiel a Jesus, não fiel à placa de uma igreja, mas fiel a Jesus e a palavra de Jesus, ela ouve a voz. Então Jesus, dos quatro cantos da terra, Jesus vai unir todos os seus filhos e haverá um rebanho. Escute bem, haverá um rebanho, porque há um só pastor. Porque existe um Deus, um Jesus, um Espírito Santo, uma Bíblia, existe apenas um céu, não pode existir dois rebanhos. Existe um rebanho, porque existe um pastor. Veja como Deus está convidando os seus filhos. Olha como Deus está convidando os seus filhos. Olha como Deus está preparando um povo. Olha o convite de Deus. Apocalipse, capítulo 22, o último livro e o último capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Olha o que diz. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva. O Espírito é o Espírito de Deus e a noiva é a igreja. A igreja de Deus está convidando os seus filhos que estão em vários lugares. Alguns até estão em outros grupos religiosos. Deus está convidando você para vir para junto da igreja de Deus, da igreja que prega a verdade, da igreja que lê a Bíblia tal como ela está escrita e não interpreta por si mesmo, porque a palavra de Deus se auto-interpreta. Você não diz amém por isso? Você lê um texto aqui e esse texto que você leu se explica em outro lugar. É um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra. Essa é a igreja de Deus, amigo. E Deus está convidando você para que continue bebendo de graça na fonte de Deus, que é a sua santa e divina palavra. Quer você, nessa oportunidade, dizer, pastor, eu estou com o Senhor, porque eu tenho visto que o Senhor está explicando a verdade da palavra de Deus. Eu quero me unir à igreja de Deus nessa terra. Levante sua mão, levante sua mão. Você é inteligente. Louvado seja Deus por isso. Eu quero orar com você e a sua família. Querido Pai, obrigado porque hoje o Senhor nos explicou acerca da igreja verdadeira. Obrigado porque compreendemos essa verdade. Obrigado porque nós queremos continuar a sermos fiéis ao Senhor. Para que quando o Senhor voltar nas nuvens do céu com poder e muita glória, nós queremos poder dizer, preparados, esse é o nosso Deus a quem nós estávamos aguardando. Ele nos salvará, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo estudo. Que bom que você ficou até aqui.
Nós temos um lindo presente para você e ele pode chegar aí na sua casa. Quer saber como? É muito fácil. Na descrição desse vídeo existe um link para preencher um formulário. Você só precisa preencher o seu nome, telefone e endereço. Pronto, o presente chegará na sua casa. Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e compartilhar esse canal. Afinal, compartilhar este canal é levar esperança. Que Deus te abençoe!